meus amores, tudo bem com vocês? Este vídeo vai ser a resolução da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro 2013 e 2014. Vou colocar a prova aqui na tela, mas aí eu fico aqui no cantinho porque aí vocês não morrem de saudade de mim. Enfim, eu vou tentar explicar com o maior número de detalhes possível, mas se ficar alguma dúvida é só levantar a mão. Não, vamos lá, sem brincadeira agora. Vamos? Então, vamos começar pelo texto introdutório. O título é: Você se considera uma criança criativa? Eu me considero uma criança super criativa. Ok? Então tem as nuvenzinhas aí e começa. Você já ficou olhando as nuvens no céu e nelas enxergou animais, objetos, histórias? Quem faz isso costuma ser bem criativo para imaginar formas diferentes do que se tem de verdade. A criatividade faz parte do que o ser humano é e do que ele construiu e fez até hoje. Ela também está totalmente associada à natureza sonhadora do homem. Será que você é um sonhador daqueles que ficam horas imaginando como seriam as coisas se... Pessoas de todas as condições socioculturais podem ser muito criativas. É um exercício de brincar com os sonhos que nos faz tão humanos. Nesta prova você vai viajar por textos que mostram a criatividade humana, seja ela na prática, seja na teoria. Esperamos que você goste dos textos e com eles possa aprender muita coisa nova. Boa prova! Então, a prova já está dizendo, o texto introdutório já está dizendo que a prova vai tratar de criatividade, ok? O texto introdutório serve para isso, para nos dar um norte do que vamos encontrar na prova. Então, texto 1. Texto 1 é Nas experiências pessoais, o caminho para a criatividade, por Roberta Jansen. Talento pode ser desenvolvido e envolve motivação, flexibilidade, capacidade de pensar diferente e até mesmo brincadeiras. Então, nós temos aí o desenho desse rapaz pensando... Pensando o quê? O que é que ele está pensando? Está pensando em coisas criativas. Vamos lá. Almejada por todos, invejada por muitos, a criatividade é normalmente vista como algo exclusivo de alguns poucos gênios, ou ao menos de privilegiados dotados de inteligência acima da média. Mas não é bem assim, garantem especialistas. A criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada, segundo alguns recentes estudos da neurociência revelados pela revista New Scientist. É Scientist? I don't know. A criatividade é normalmente definida como a capacidade para criar, inventar e inovar, seja no campo artístico, científico ou em qualquer outro, mas não se trata necessariamente de um talento inato, como muitos imaginam. Experiências vividas são a principal matéria-prima para as ideias originais. Não por acaso, brincar é apontado como uma das principais formas de estimular a criatividade e, por isso mesmo, absolutamente fundamental ao desenvolvimento das crianças. Mas os adultos não devem abrir mão das brincadeiras, como sugere um estudo desenvolvido na Universidade do Colorado. Ao brincar, as pessoas experimentam novidades sem medo de errar, sem medo de ser punido. Brincar encoraja a correrem riscos, explica o autor do estudo, Mark Bekoff. A busca por novidade e o desejo por coisas novas são uma marca das brincadeiras, aspecto central da criatividade. Este texto foi publicado no caderno Ciência e Saúde do jornal O Globo em 17 de maio de 2009. E aí temos um vocabulário de 3 palavras explicando o que é almejada, neurociência e inato. Sobre o texto 1, responda as questões de 1 a 4. Questão 1. A alternativa em que aparece a explicação mais correta em relação ao texto 1. Eu não entendi porque eles colocaram isso, né? A alternativa mais correta é como se houvesse. Todas as alternativas são corretas e houvesse apenas uma que fosse mais correta. Mas a gente vai ver que isso não existe. Todas estão erradas, exceto uma. Então vamos lá. Muitos acham que a criatividade não é um sinal de inteligência. Não é um sinal de inteligência. O texto diz claramente que é um sinal de inteligência. Muitas pessoas associam, inclusive, a criatividade à genialidade. Aqui, logo no começo do texto, ele diz que a criatividade é normalmente vista como algo exclusivo de poucos gênios. Então, se é associada à genialidade, é óbvio que a alternativa A da primeira questão está errada.
Na alternativa B nós temos somente crianças devem brincar. Gente, toda vez que aparece somente, apenas, tudo, nada, todos, essas afirmações que são generalizantes, prestem bem atenção. Vejam se elas fazem realmente sentido, porque em geral elas estão erradas. Então não só somente as crianças que devem brincar para desenvolver sua criatividade, os adultos também, e o texto deixa isso bem claro. Na linha 13 nós temos, mas os adultos não devem abrir mão das brincadeiras, ok? Então não é somente as crianças. A alternativa C diz, a brincadeira tem uma função muito importante na formação das crianças. Certo, nada de errado nessa alternativa, portanto ela é a correta e não a mais correta. Mas vamos ver as outras. Estudos recentes da neurociência revelam que a criatividade é só para os gênios. Será que ele diz isso? Quando o texto fala que ela é normalmente vista como algo exclusivo de alguns poucos gênios, a revista diz, mas não é bem assim, garantem os especialistas. A criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada. Então, não é bem assim. E por último, nós temos pesquisas da Universidade do Colorado defendem que a criatividade não é importante. Gente, eu não vou nem voltar para o texto, né? Porque ninguém diz que a criatividade não é importante. Então, resposta letra C. Que bonitinha. Letra C, resposta certa. Então vamos para a segunda questão, que começa assim. Mas não é bem assim, garantem os especialistas da linha 3. A palavra sublinhada expressa uma ideia de oposição entre a criatividade como sendo algo exclusivo para os gênios e a criatividade como sendo algo que pode ser desenvolvido por qualquer um. É essa a oposição que existe no texto, é essa oposição que os especialistas garantem na linha 3, certo? Portanto, a resposta é a letra C, oposição, ok? Questão 3. A questão 3 diz, a criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada. Quando ele diz aqui, não apenas, como também, significa que é uma coisa e outra coisa. Não apenas, como também, não apenas, mas também, não apenas e também, significa que você está somando duas ações. Portanto, entende-se que a criatividade pode ser aprendida e estimulada, como diz a letra A. A letra B diz, não é aprendida nem estimulada. Se ele diz que a criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada, a letra B está negando a afirmativa anterior. É mais aprendida do que estimulada, não existe aí uma gradação, né? Que uma coisa seja mais do que a outra. E é apenas aprendida e não estimulada, não há uma exclusão na frase. E pode ser estimulada, mas não aprendida, também não existe essa exclusão. Então, resposta letra A, ok? Até agora, sem nenhuma mão levantada, todo mundo está entendendo tudo. Questão 4. Afirmar que a criatividade não se trata necessariamente de um talento inato. Então, talento inato, como está lá no vocabulário, inato é aquilo que você nasce com ele. Quando ele diz que a criatividade não se trata necessariamente de um talento inato, então ela diz não é necessariamente um talento inato. Ao dizer que não é necessariamente, você está dizendo que pode ser que seja, pode ser que não seja. Ao contrário da afirmativa, se ele tivesse dito assim, é necessariamente um talento inato. Se eu digo que é necessariamente um talento inato, então só pode ser inato, porque é necessário. Mas se eu digo que não é necessariamente, significa que não é necessário que seja inato. Pode ser que seja inato, pode ser que não seja. Então, isso significa o quê? Que é obrigatório nascer criativo? Não. Ninguém tem a obrigação de nascer criativo. Criatividade é um talento artificial? Não.
Quando você diz que ela não é necessariamente inato, não significa que ela é artificial. As coisas que a gente aprende no decorrer da nossa vida, só porque a gente não nasceu com elas, isso não significa que ela seja artificial. Pode ser criativo, para ser criativo é necessário ser gênio. Ele já começa o texto descartando essa possibilidade. E esse talento pode ser natural ou aprendido. Exatamente. Ele pode ser tanto inato como desenvolvido. E criatividade é um talento herdado dos pais. Graças a Deus, não. Que meu pai e minha mãe não escutem isso. Então, vamos para o texto 2. O Mundo do Menino Impossível, de Jorge de Lima. Fim da tarde, boquinha da noite, com as primeiras estrelas e os derradeiros sinos, entre as estrelas e lá detrás da igreja, surge a lua, para chorar com os poetas, e vão dormir as duas coisas novas desse mundo, o sol e os meninos. Mas ainda vela o menino impossível, aí do lado, enquanto todas as crianças mansas dormem acalentadas por Mãe Negra Noite, o menino impossível que destruiu os brinquedos perfeitos que os vovôs deram, que destruiu até os soldados de chumbo de Moscou e furou os olhos de um Papai Noel. Brinca com sabugos de milho, caixas vazias, tacos de pau, pedrinhas brancas do rio, faz de conta que os sabugos são bois, faz de conta e os sabugos de milho mugem como bois de verdades, e os tacos que deveriam ser soldadinhos de chumbo são cangaceiros de chapéus de couro. E as pedrinhas balem, coitadinhas das ovelhas mansas longe das mães, presas nos currais de papelão. É boquinha da noite, num mundo que o menino impossível povoou sozinho. A mamãe cochila, o papai cabeceia, o relógio badala, e vem descendo uma noite encantada da lâmpada que expira lentamente na parede da sala. O menino pousa a testa e sonha dentro da noite quieta, da lâmpada apagada, com o mundo maravilhoso que ele tirou do nada. Xoxô, pavão, sai de cima do telhado, deixa o menino dormir seu soninho sossegado. Então, esse texto fala de um menino, que o título chama de Menino Impossível, e ele é uma criança que não dorme, que quebrou os brinquedos e transformou outros objetos que teriam outras utilidades, dando novos significados a ele, transformou em brinquedos. É mais ou menos isso que o texto fala. Sobre esse texto, nós vamos responder 5 questões. Então, na questão 5 tem a expressão boquinha da noite, presente em 2 passagens do poema, é sinônimo de... Bem, boquinha da noite significa o comecinho, o início, né? Boquinha é o início, seria o início da noite. Então, a única alternativa que dá a ideia de início da noite seria a letra A, anoitecer, porque é o início da noite. Amanhecer não é porque seria o fim da noite não é porque seria o fim da noite, meio da noite não, e noite sem fim, não sei de onde tiraram essa possibilidade, mas noite sem fim não. Questão 6. O adjetivo impossível que caracteriza o menino no poema representa que... Enfim, a gente já falou sobre o poema, que é um menino que trela muito, quebra os brinquedos e dá novos significados a outros objetos. Então, neste contexto, o menino impossível não pode ser um menino manso, como tem na alternativa A, nem que ninguém conseguia encontrar o menino, inviabiliza essa alternativa, que suas brincadeiras eram muito inteligentes. O texto não dá essa valoração, esse grau de valor às brincadeiras. Não diz se elas eram inteligentes ou não, só diz que eles criavam novas brincadeiras. E seus pais achavam inacreditável ter um filho assim. O que fala dos pais é que o pai está dormindo, a mãe está dormindo. Então, a alternativa é o menino era muito agitado e criativo. Agitado pelo fato de ele não dormir, né? Quando o texto diz que
Era boquinha da noite, o sol já ia dormir, os meninos estavam dormindo, mas ele não ia, ele estava brincando e ele quebrava os brinquedos tradicionais, né? O soldadinho, os brinquedos perfeitos, o texto diz, brinquedos perfeitos que os vovôs deram, ele quebrava esses brinquedos perfeitos, então ele era agitado e criativo à medida que ele criava novos brinquedos a partir de coisas inusitadas, como pedrinhas, caixa de papelão, tacos de pau. Ele dava novos significados, então ele era criativo. Questão 7. Mas ainda vela o menino impossível. O dicionário apresenta algumas definições para o verbo velar. A alternativa cujo significado melhor se encaixa no fragmento citado é... Vamos lá, para responder essa questão eu vou voltar no texto, porque aí fica mais fácil da gente entender. Então, a partir da linha 8, o texto diz: e vão dormir as duas coisas novas desse mundo, o sol e os meninos. Depois dessa afirmativa, há a introdução de uma nova frase com o conectivo mas. Quando a gente usa o mas, a gente sabe que o mas vai dar uma ideia de oposição, certo? Então, os meninos e o sol foram dormir, mas vela o menino impossível. Então, se dormir está em oposição a velar, neste contexto, velar vai ser o significado de permanecer acordado, certo? Portanto, a alternativa correta é a letra E, permanecer acordado. 8ª questão. Na 8ª, tem assim, o diminutivo, além de indicar tamanho, também é utilizado para exprimir afetividade ou carinho. Ou às vezes também desdém, desprezo, né? Você pode dizer assim, gentinha. Quer dizer, não digam, porque isso é muito feio. Mas vocês sabem que o diminutivo, além de indicar tamanho, também indica afetividade. Nos versos a seguir, ele quer qual vai ser o diminutivo que vai apresentar apenas o sentido de afetividade. Então, apenas o sentido de afetividade. Na alternativa A, tem boquinha da noite. Como a gente viu anteriormente, boquinha aí não é utilizado como uma boca pequena, mas sim para dar a ideia de início, é o comecinho, é para dizer que ainda é muito começo. Portanto, não tem a ideia de afetividade, nem tem a ideia de tamanho. É um outro contexto, né? É uma terceira via. Pedrinhas brancas do rio. Pedrinhas aí tem a ideia de tamanho. São pedras pequenas, são pedrinhas brancas do rio. Do mesmo jeito que soldadinhos de chumbo. Soldadinhos também dá a ideia de tamanho, né? São bonequinhos que são soldadinhos de chumbo. E aí vem povoou sozinho. Então, sozinho não é diminutivo. Não é porque termina com inho. Não é porque termina com inho que vai ser diminutivo. Cozinha termina com inha e também não é diminutivo. Quer dizer, alguns são bem pequenininhos. Brincadeira. Vamos lá. Então, continuando. E seu soninho sossegado. Soninho, no caso, é a ideia de afetividade, porque não é um sono pequeno, é um jeitinho carinhoso de falar do sono do menino. Deixa ele dormir o soninho. Então, a resposta certa é a letra E, ok? E terminando o texto 2, a questão 9 diz: a única opção impossível de substituir a interjeição. Então, gente, presta atenção que o impossível não veio destacado. Você tem que prestar atenção. A única opção impossível de substituir a interjeição presente em show, show, pavão é... Então, as interjeições show, show é a mesma interjeição, mas foi repetida, né? Show, show dá a ideia de sai, vai embora, desaparece. Nós temos essa mesma ideia em sai, da letra B, rua, da letra C, fora, da letra D e passa, da letra E. A única alternativa que não dá essa ideia de enxotar alguém, no caso o pavão, é olé. Olé não dá essa ideia de vai embora, desaparece. Certo? Então, alternativa A, do nona questão. Vamos então para o texto 3. É um texto bem curtinho, é um poema do livro Poemas para Brincalhar, de João Manuel Ribeiro. Cybernauta. Do meu computador, fiz nave espacial. Da nave, fiz casa.
Da casa, fiz asa. Da asa, fiz voo. Do voo, fiz ilusão. E nunca saí do chão. Então é um texto bem curtinho e temos aí também a capa do livro. Então, sobre o texto 3, existem 4 questões. Então, na questão 10, tem assim, a alternativa que melhor resume o texto é: quando aparece esse tipo de questão com resumo do texto, você vai olhar qual é o assunto, de que trata o texto, certo? Então, o texto ele vai tratar do ser humano, que é essencialmente sonhador, da imaginação não fazer parte da temática do poema. A imaginação não faz parte da temática do poema. Ele diz que cria do computador, cria uma casa, da casa faz asa, da asa faz voo, do voo faz ilusão. Isso parece ser bastante imaginativo. Então, o não faz parte da temática do poema já indica que essa alternativa B está errada. O ser humano não necessita de inovações tecnológicas. O texto nem fala sobre inovações tecnológicas. Então, não faz sentido dizer que ele diz que o ser humano não necessita, porque ele não fala sobre inovações tecnológicas. Não é porque existe a presença de um computador que o tema do texto é inovações tecnológicas. A personagem só se preocupa em criar brinquedos novos. Novamente, esse só, apenas, que a gente já viu lá no comecinho da prova, ele nem se preocupa em criar brinquedos novos e muito menos apenas se preocupa com isso. Então não é a temática do texto. Mesmo que ele se preocupasse com isso, o tema do texto não é esse. E a personagem adora o mundo das histórias em quadrinhos. Eu não quero comentar isso. Como assim história em quadrinho? Não tem história em quadrinho no texto. Enfim, a alternativa A, o ser humano é essencialmente sonhador, é sim a temática do texto. Quando ele diz que de uma coisa cria outra, e quando ele diz que criou outras coisas, foi apenas no plano da imaginação, né? Porque ele não criou, dentro de um computador ele não criou a casa dele, e da casa dele ele não criou uma asa. Então tudo isso faz parte do plano do sonho, das ideias, da imaginação. Então o ser humano é essencialmente sonhador, seria o tema do texto. Questão 11 diz: ao longo do poema, a forma verbal fiz é repetida. Tal repetição é empregada para indicar: professora, pode ficar repetindo palavras, nananã. Pode. Às vezes a repetição de palavras tem uma função estética no texto, foi colocada propositalmente. Neste caso, foi proposital essa repetição do fiz. E essa repetição é para dar uma ênfase, é para destacar. ênfase significa que você está reafirmando, você está confirmando, você está enfatizando que, no caso, fez, né? Porque eu quero fazer. Fez algo. Então, não é para gerar dúvida nem lamento. Lamento seria quando você tem pena de que algo você está lamentando, significa que você está triste porque algo aconteceu, você tem pena de que algo tenha acontecido. Negação, não, é exatamente o contrário, ele não quer negar, ele quer reafirmar. E a imaginação, não, fazer não tem, nesse contexto, nenhuma ligação com imaginação, então é ênfase, ok? Questão 12. A questão 12 diz: a conjunção e normalmente indica adição. Então, presta atenção que a própria prova já diz normalmente. Se é normalmente, significa que neste contexto é muito provável que ele não foi usado como adição. Então, a conjunção normalmente indica adição. Então, por exemplo, eu fui à festa e bebi água. Então, eu fui à festa e bebi água. Para os meus alunos que dizem que eu só sei exemplo com água. Então, quando você diz ir, você somou a ação de ir à festa com a ação de beber água. Mas ele está dizendo, no entanto, o seu uso em e nunca sai do chão poderia ser substituída sem alterar o sentido por... Vamos no texto, né? E ver direitinho o que é que ele diz. Vamos lá. No texto, a gente nota que ele fala que fez isso e fez asa
e fez voo. Do voo fez ilusão. Então tem uma linha que está em branco, que é a pausa. E nunca saiu do chão. Preste atenção, a ideia de voo com a ideia de ficar no chão. São ideias contraditórias. É a mesma coisa de dizer assim, corri e não alcancei o ônibus. Fiquei lá no chão, no meio da rua. Então, você deveria usar corri, mas não alcancei o ônibus. Quando a gente usou o i, a gente usou o i com a ideia de mais, de contraditório, de oposto. É o mesmo que no poema, quando ele diz fiz voo e nunca saí do chão. Fiz voo, mas nunca saí do chão. Então, são ideias opostas, ideias contraditórias. Portanto, o sentido dela aqui é de oposição. Então, não é oposição, então é uma explicação, então é uma conclusão. Assim, pode ser também de tempo, pode ser de conclusão, pode ser de explicação. Por quê? Uma explicação. Contudo, contudo é uma oposição. Contudo, não saí do chão. Portanto, resposta letra D, né, que dá a ideia de oposição. E, portanto, também é uma ideia de conclusão, né? Não dá a ideia de oposição. Questão 13. A questão 13 diz: cybernauta é uma palavra nova criada a partir de outras que já existem. As palavras a seguir, retiradas do dicionário ou do uso cotidiano, são algumas delas. Cyberespaço, ambiente virtual criado por uma rede de computadores, e internauta, que navega pela internet. Então, ele está dizendo que cybernauta é uma palavra que foi criada pela junção de outras e dá o exemplo dessas duas outras palavras. Uma é o cyberespaço e a outra é internauta. Dá o significado dessas duas palavras, diz que cybernauta é a junção dessas duas palavras e pede o significado de cybernauta. Então, ao juntar a ideia de cyberespaço como ambiente virtual e internauta como navegar pela internet, juntando navegar com ambiente virtual, o significado de cyberespaço ou cybernauta só poderia ser viajante do ambiente virtual, do espaço virtual, certo? Resposta letra B. Agora vamos para o texto 4, o menino que consertou o mundo, do autor desconhecido. Se é desconhecido, então é meu. Bora. Circula na internet, sem identificação de autor, a seguinte fábula. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido em encontrar meios de minorá-los. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu santuário decidido a ajudá-lo a trabalhar. Vendo que seria impossível demovê-lo, o pai procurou algo que pudesse distrair-lhe a atenção, até que se deparou com o mapa do mundo. Com o auxílio de uma tesoura, recortou em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho. Vou lhe dar o mundo para consertar. Veja se consegue. Faça tudo sozinho. Pensou que assim estava se livrando do garoto, pois ele não conhecia a geografia do planeta e certamente levaria dias para montar o quebra-cabeças. Uma hora depois, porém, ouviu a voz do filho. Pai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho. Para surpresa do pai, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Você não sabia como era o mundo, meu filho. Como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e descobri que havia consertado o mundo. Oh, que fofo. Tem um vocabulário aí também gigante de 2 palavras, com minorá-los, que é diminuir, né? E demovê-lo, que seria fazer a pessoa desistir de alguma coisa. Então, sobre esse texto, nós vamos responder 5 questões. Questão 14. Marque a alternativa em que os fatos apresentados no texto estejam na ordem cronológica. Bem, para esse tipo de questão,
não tem explicação. É só voltar no texto, ver a ordem que as sentenças aparecem e marcar. É só questão de atenção e falta de preguiça, né? Porque se tiver preguiça, não faz, porque não vai voltar. Então, qual é a primeira coisa que acontece aí dessas sentenças que são apresentadas? A primeira é o cientista buscava um jeito de melhorar o mundo. Portanto, a número 4 vai ser a primeira. Então, temos na letra B e na letra E. Depois, o que acontece? Acontece de um menino pedir para ajudar. Chega lá, pai, eu quero ajudar. Então, depois é o item 3 que acontece. Continua a letra B e letra E. Depois, o pai recortou o mapa do mundo para o filho. Portanto, que tem na A, na B, na C e na E. Bem, a gente já viu que a letra D não é mesmo, né? Porque tá tudo fora da ordem. E depois disso, que o pai cortou o mapa, o filho montou o mapa do mundo. Portanto, número 2. E aqui a gente já vai desenhando a nossa resposta. Porque o que falta é o menino disse que consertando o homem, consertaria o mundo, que é a 5. Portanto, a alternativa correta, letra E, certo? Sem dúvidas. Ainda do mesmo texto, a questão 15. O menino da narrativa demonstra ser criativo por. Então, o texto trata de vários tipos de criatividade e nesse texto o menino é criativo por quê? Porque ele decidiu ajudar o pai. Não, ajudar o pai não demonstra criatividade, é só um desejo, né? Ele queria ficar junto do pai, ele quis ajudar. Imaginar como era o mapa do mundo, o texto não diz que ele imaginou como era o mapa do mundo. Pelo contrário, diz que ele não sabia, ele tentou, não conseguiu e foi ver uma outra forma. Consertou o mundo sem a ajuda do pai. Não foi por isso que ele foi criativo, até porque ele não consertou o mundo, né? O texto diz que ele consertou o homem e, consequentemente, o mundo. Montar um mapa do mundo em apenas 1 hora, isso demonstra agilidade, não criatividade. E a letra E diz utilizar o conhecimento com uma finalidade nova. Isso sim é um dos tipos de criatividade. Inclusive a gente já viu no texto do Menino Impossível que ele pega objetos aleatórios e dá novas funções, novas funcionalidades para eles. Por isso que ele é criativo. A mesma coisa acontece com o menino desse texto, que pega o homem para poder consertar o mundo. Então, letra E. Questão 16. O texto O Menino que Consertou o Mundo pode ser lido como uma fábula, texto narrativo que traz um ensinamento moral. A gente sabe que fábulas têm personagens animais e parábolas que teriam pessoas, são textos que dão um ensinamento e que teriam pessoas, né? Seriam parábolas. Mas existem autores que juntam todos esses textos, esse tipo de texto, numa tipologia só, né? Num gênero só, que seria a fábula, pelo fato de trazer um ensinamento moral. Se a gente considerar, como ele diz assim, pode ser considerado, pode ser lido, se a gente considerar uma fábula, ele diz, neste caso, a alternativa que apresenta a moral da história, ou seja, se a gente considerar que é uma fábula, qual seria a moral da história? Então, na alternativa A, ele diz, quando se conserta o mundo, se conserta o homem. Não é essa ligação de quando você usa o quando se conserta o homem, você dá uma ideia temporal de que primeiro eu vou consertar o homem para que depois primeiro eu conserto o mundo para que depois o homem seja consertado. E o texto não fala disso, muito pelo contrário. A letra B diz, conserta-se o mundo, mas não se conserta o homem. Não, primeiro ele consertou o homem e por causa disso o mundo foi consertado. Então, não diz que você vai consertar o mundo e não vai conseguir consertar o homem. Essa não seria a moral. A letra C, por sua vez, diz o seguinte, para consertar o mundo é preciso consertar o homem. Exatamente. O menino só conseguiu consertar o mundo porque ele antes consertou o homem. Portanto, resposta letra C, certo? Aí a letra D diz, embora se conserte o mundo, não se conserta o homem. Embora dá essa ideia de que você consegue fazer uma coisa, mas você não consegue fazer a outra.
Não é o caso. Ambos foram consertados nessa história. E para que se conserte o homem, é preciso consertar o mundo. Foi exatamente o contrário, né? Para consertar o mundo, ele consertou primeiro o homem. Letra C, então, na questão 16. Na questão 17, a gente tem o seguinte. No trecho, certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu santuário, decidido ajudá-lo. Linhas 4 e 5. O vocábulo sublinhado indica nesse contexto. Então, assim, santuário é um lugar santo, né? É um lugar muitas vezes relacionado a questões religiosas, porque é um lugar sagrado. É um lugar separado onde a pessoa vai se conectar com o divino, com o transcendental. Neste contexto, ou seja, na prova, nesse texto, quando o menino invadiu o santuário, foi o local onde o cientista estava tentando consertar os problemas do mundo. Então, era o local onde ele trabalhava. Portanto, resposta letra D. Nesse contexto, o santuário era o trabalho. Letra D. E a questão 18 pergunta. A pergunta silenciosa do pai, como seria possível, na linha 15, expressa... Vamos voltar lá na linha 15 para a gente ver o que é que expressa. Então, aqui ele diz... Vamos voltar um pouquinho mais, né, na linha 14. Para surpresa do pai, o mapa estava completo, todos os passos haviam sido colocados nos seus devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Então, esse como seria possível, como o menino seria capaz, expressa o espanto, né, a admiração. Ele ficou, nossa, ele achava que o menino ia levar muito tempo, e o menino, o texto diz... certamente levaria dias para montar o quebra-cabeça. Levaria dias. E o menino traz com 1 hora. Então ele ficou... Nossa, como é que pode? Isso foi uma reação de espanto. Então, a resposta para a questão 18 seria letra B, espanto. Ele ficou espantado, admirado. Se tivesse admiração, eu escolheria admiração, né? Não era certeza, ele não ficou chateado, nem ficou nervoso, nem com medo. Ele não estava com medo, porque o menino, nossa, você conseguiu terminar em 1 hora, saia de perto de mim. Não foi isso. E para terminar a prova, a questão 19 vai fazer uma relação entre o texto 1 e o texto 4 e a 20 entre o texto 2 e o texto 4, certo? Questão 19. Questão 19 diz o seguinte. No texto 1, lê-se que, não por acaso, brincar é apontado como uma das principais formas de estimular a criatividade e, por isso mesmo, absolutamente fundamental ao desenvolvimento das crianças. Mas os adultos não devem abrir mão das brincadeiras, como sugere um estudo desenvolvido na Universidade do Colorado, da linha 11 a 14. Comparando a ideia presente no fragmento com a história O Menino que Consertou o Mundo, então comparando essa ideia de que brincar faz parte do desenvolvimento da criatividade e que não apenas as crianças, mas os adultos também devem se apropriar dessa ferramenta que é a brincadeira para desenvolver a criatividade. Comparando isso com o menino que consertou o mundo, o que a gente pode afirmar? Veja, a letra A diz, o pai precisa aprender com o filho a brincar de quebra-cabeça. Ele precisa aprender a brincar com o filho, a brincar de quebra-cabeça. Não é isso, o texto não tem essa relação de aprender a brincar. O pai não precisa aprender a brincar, muito menos de quebra-cabeça, que é algo que provavelmente todo mundo sabe como é que se brinca. O menino encontrou a solução para o mundo porque é muito estudioso. Ele encontrou porque ele era muito estudioso ou porque ele foi criativo, porque ele foi perspicaz, porque ele percebeu que existia uma outra alternativa. Se ele fosse muito ele até pode ser muito estudioso, mas se fosse pela via dos estudos, ele iria fazer o quê? Ele iria procurar um livro, ver qual é a geografia do mundo e ficar lá montando até conseguir montar a imagem completa. E não foi isso que ele fez. A letra C diz, o cientista precisa brincar mais com seu filho que vive sozinho e triste. O texto não diz que o menino ficava sozinho e triste, a gente não tem nenhuma referência sobre isso. E ele não precisa mais brincar com o filho por causa disso. Não seria essa a relação entre brincar do texto 1 com o texto 4.
A letra D diz: a criatividade do menino não é importante segundo o pensamento do pai. Pelo contrário, o pai ficou muito espantado, né, quando percebeu que ele tinha feito alguma coisa diferente. E hora nenhuma o texto menospreza essa criatividade, muito menos o pai do menino. E a letra E, portanto, diz: a brincadeira da criança ajudou o cientista a entender o que estava pesquisando, porque no começo do texto o cientista estava preocupado com os problemas do mundo e queria arranjar um meio de solucionar ou de minorá-lo, como o texto diz, né? De minimizar esses problemas. E ele percebeu que ele estava pesquisando a coisa errada, porque ele deveria consertar primeiro o homem, certo? Na questão 20 nós temos: todos os itens a seguir mostram que o texto O Menino que Consertou o Mundo se aproxima do poema O Menino Impossível, exceto, então, todas as alternativas, existe uma ligação entre os dois textos, tanto O Menino Impossível como O Menino que Consertou o Mundo, menos uma. Então a letra A diz: a capacidade criativa de cada criança é muito grande. Sim, a capacidade criativa do menino impossível de transformar pedras, papelão, tacos em brinquedos, e a do menino que consertou o mundo em ver uma outra possibilidade de consertar o mundo. A criança criativa consegue dar novos significados às coisas? Sim, tanto um quanto o outro ressignificaram. Um ressignificou o mundo, o outro ressignificou os brinquedos. A letra C diz: as crianças, personagens dos dois textos, não sabem brincar. Oi? Eles não sabem brincar? Nenhum dos dois textos diz isso. Muito pelo contrário, o Menino Impossível brinca muito, do jeito dele, com os brinquedos dele. E o menino que consertou o mundo também brincou, tava lá, montou um quebra-cabeça. Hora nenhuma o texto fala que ele não sabe brincar. Então, esta é a resposta correta, porque ele está pedindo a que é errada, né, no caso. Então, letra C. A letra D diz: os dois meninos usam os brinquedos de modos diferentes do que se esperava. Sim, eles usam de modos diferentes. E a leitura que a criança faz do mundo é muitas vezes diferente da leitura dos adultos. Sim, para o menino impossível, os brinquedos que os avós deram, que os avós davam, eram perfeitos. Para ele não era, tanto é que ele quebrou e fez outros brinquedos. E o menino que consertou o mundo também, ele... o adulto achou que ele não ia conhecer o mundo e não conseguiria solucionar o problema, mas aí ele deu outro significado e viu com outros olhos. Então a alternativa da letra E também está correta. Então é isso, terminamos a prova. Beijinhos e até!